Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana e que essa semana venha cheia de paz, de saúde e com muita harmonia no seio de nossas famílias. Hoje, a nossa aula de matemática, a gente vai introduzir um conteúdo novo. A gente vai falar um pouco sobre adição algébrica com números racionais. Então, vai precisar de muita atenção, tá certo? Porque nós vamos trabalhar com adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, requer muito conhecimento, muita atenção e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Eu estarei aqui durante todo o período da aula. Vamos lá para o nosso conteúdo. Adição algébrica de números racionais. Para determinar a adição algébrica com números racionais na forma de fração, procedemos do seguinte modo. Reduzimos as frações dadas ao menor denominador positivo, ou seja, tiramos o MMC dos denominadores, primeiramente. Em seguida, somamos ou subtraímos os numeradores de acordo com a regra dos sinais da adição e subtração. Ou seja, se os números tiverem sinais iguais, 2 mais e 2 menos, vocês vão somar e colocar o mesmo sinal, tá certo? Se tiverem sinais diferentes, um mais e um menos, ou um menos e um mais, a gente vai diminuir o do maior módulo pelo menor módulo e colocar o sinal do maior, tá certo? Então essas são as regras a ser consideradas numa adição e subtração com números inteiros, que é o que a gente vai aplicar aqui na adição algébrica. Vamos ver na prática. Menos 2/3 mais 1/2. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Tirar o MMC de 3 e de 2. Então, MMC de 3 e de 2. Divide primeiramente por 2, repete o 3, 2 por 2 dá 1, depois divide o 3 por 3 que dá 1. Então fica, aí você vai multiplicar os números que apareceram, tá certo? Aí que dividir o 3 e o 2, que foi o próprio 2 e o próprio 3. 2 vezes 3, 6. Portanto, o MMC de 3 e 2 é 6. Então, continuando. No lugar do 3 e do 2, você vai colocar 6. E o que fazer? Você vai pegar este 6 e vai dividir pelos denominadores anteriores, que é o 3 e o 2. Vamos dividir 6 por 3 igual a 2. Automaticamente, você não vai escrever não, você vai multiplicar o 2, que é o resultado, pelo numerador de cima. No caso aí, um outro 2. Então, 2 vezes 2, 4. E acompanha o sinal. Continuando, dividir o 6 pelo 2 agora, que é o segundo denominador. 6 dividido por 2, 3. Automaticamente você multiplica pelo numerador que é 1. 3 vezes 1, 3. Agora a gente vai trabalhar com os numeradores. Menos 4 mais 3. Você vai conservar o denominador, que é 6, e vai fazer menos 4 mais 3. A regra que eu falei, a regra do sinal. Sinal é diferente, diminui o maior pelo menor, maior módulo pelo menor módulo, e coloca o sinal do maior. Então, 4 menos 3, 1. Sinal do maior do 4. Então fica menos 1/6, que é a resposta, tá certo? Precisa de muita atenção e muita paciência. Um outro exemplo, vamos fazer a subtração de 3/4 menos 1/2. Primeira coisa que a gente vai fazer, o que é? Tirar o MMC de 4 e de 2. Então, MMC de 4 e de 2, fazer a fatoração de 4 e 2, que é por 2, que dá 2, e por 2 que dá 1. E novamente por 2, que dá 1, que dá 1. Então fica multiplicando os números que apareceram, que foi o 2 e o 2, 2 vezes 2, 4. Então o MMC de 4 e de 2 é 4. Continuando. Então a gente vai colocar no lugar do 4 e do 2 somente 4. E vamos pegar este 4 e vamos dividir pelos denominadores anteriores. Então 4 dividido por 4 dá quanto? Dá 1. Automaticamente você multiplica pelo numerador. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora a gente vai aplicar a regra do sinal. Conserva o denominador que é 4 e faz normal aí. 3 menos 2, 1. 1/4. Vamos fazer menos 4/5 menos 1/2. Primeira coisa que nós temos que fazer, tirar o MMC de 5 e de 2. Quanto é o MMC de 5 e 2? Faz a fatoração simultânea, por 2 que dá 1, repete o 5, por 5 que dá 5, que dá 1. Então, fica 2 vezes 5, 2 vezes 5,
10. Portanto, o MMC de 5 e de 2 é 10. Então, no lugar do 5 e do 2, você vai colocar 10. Vai pegar este valor, 10, e vai dividir pelos denominadores anteriores, que é o 5 e o 2. 10 dividido por 5 dá 2. Automaticamente você multiplica pelo numerador. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. E coloca os sinais aí. Então ficou o quê? Menos 8 e menos 5. Vai fazer o quê? Somar ou diminuir? A gente vai somar, porque sinais iguais na adição e na subtração, a gente soma e coloca o sinal do maior módulo. Então vai dar menos 13, tá certo? Menos 8 com menos 5 é igual a menos 13. E conserva o denominador, que é 10. Então, menos 13 décimos, tá certo? Vamos ver outros exemplos. Um pouco diferente, precisa de muita calma, já falei, é um conteúdo um pouco complexo. Mais 2/3 mais menos 3/5. Como veio no parênteses, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar do parêntese. Se o sinal que antecede o parêntese é um sinal de mais, os sinais de dentro do número permanecem, tá certo? Se os sinais que antecedem o parêntese for um sinal de mais, os sinais dos números permanecem. Tá aí, continuou mais 2/3 e menos 3/5, tá certo? É como se fosse aí mais por menos, só para eliminar o parêntese, que deu menos. Aí segue o mesmo raciocínio dos outros exemplos. Tira o MMC de 3 de 5, eu não vou calcular aqui, tá certo? 3 de 5, que é 15. Então você vai pegar o 15 e dividir pelo denominador das frações, que é o 3 e o 5. 15 dividido por 3, 5. Automaticamente você multiplica pelo numerador, que é 2. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Conserva o denominador, que é 15, e faz a adição ou subtração do numerador de acordo com o sinal. Então fica aí 10 menos 9. 10 menos 9 normalmente dá igual a 1 quinto. Aí nós temos exemplo com números decimais, porque números decimais também são racionais, é o que a gente está estudando. Então, tira-se do parêntese, normal. Como eu já falei, se o sinal que antecede o parêntese é um sinal de mais, permanecem os sinais dos números. Então, continua menos 2, 84 centésimos e menos 3, 7 décimos. Então, sinais iguais, continuam as mesmas regras. Faz o quê? Soma e dá o mesmo sinal. Então, na soma de 2 inteiro e 84 centésimos e 3 inteiro e 7 décimos, na soma dá igual a menos 6,54 centésimo. Quem tem dúvida faz aquela armação, efetua, coloca vírgula debaixo de vírgula, faz o cálculo e encontra esse resultado bem aí. Menos 1/2 menos 2/5. Agora é o seguinte, para eliminar o parênteses, se o sinal que antecede o parênteses for um sinal de menos, você vai inverter, vai colocar o oposto do que está dentro do parêntese, tá certo? O primeiro aí, se não tem sinal antes, é porque é positivo, tá certo? No caso aqui, esse exemplo, ele quer que a gente dê a resposta em decimal. Então, o que aconteceu? Foi feita uma divisão de 1 por 2, 1/2, que dá 0,5, e 2 por 5, que dá 0,4. Nós vamos trabalhar esses números aí com decimal. Então, se é para trabalhar com decimal, efetua-se a divisão das frações do numerador pelo denominador. 1 dividido por 2 dá 0,5. E 2 dividido por 5 dá 0,4. Agora nós vamos eliminar o parêntese. O primeiro permanece negativo, porque o sinal que antecede não tem sinal. Se não tem sinal é porque é positivo. E o sinal do segundo, a gente coloca o oposto. Por quê? Porque o sinal que está antecedendo aí no meio é um sinal de menos. É como se fosse menos por menos, mais. Mas isso só serve para eliminar o parêntese, tá certo? Menos por menos, mais. Eu gosto de explicar assim. Se o sinal que antecede o parêntese é um sinal negativo, coloca-se o oposto. Então, o oposto de menos 0,4 é mais 0,4. Agora, a gente vai efetuar menos 0,5 mais 0,4.
Se você for fazer o cálculo, você vai ter que armar, vírgula debaixo de vírgula, e vamos fazer uma subtração. Por que subtração? Porque os sinais são diferentes. Sinal diferente, diminui o maior modo pelo menor modo e dá o sinal do maior. Então fica 0,5 menos 0, menos 0,4, vai dar menos 0,1. Eu fiz a subtração e coloquei o sinal de maior modo, que é 0,5. Tá certo? Vocês façam esses cálculos mais de uma vez para vocês poder assimilar o raciocínio de como realmente fazer o cálculo, tá certo? Aqui é uma fração menos um número decimal. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar o decimal para a fração, tá certo? Na letra C a gente transformou fração em decimal, agora vamos fazer o inverso. Já que já tem uma fração, tá certo? Menos 5/2 e menos 0,3 em forma de fração é 3 décimos, tá certo? Observe que a leitura lá também do decimal também é 3 décimos. Então, o numerador é 3, o denominador vai ser 1 acompanhado de tantos zeros as casas decimais. Só tem uma casa decimal, então vai ter só um zero, por isso que fica 10. Vamos eliminar o parênteses. O sinal que antecede o parênteses é menos, então coloca o oposto do número que está dentro. Então fica menos 5/6 mais 10, 3 décimos. O oposto de menos 3 décimos é mais 3 décimos. Ou então faz menos por menos, mais. Mas essa regra é só para eliminar o parênteses, não para somar. No caso aí, sinal diferente novamente. Vamos fazer uma subtração de menos 5/6 mais 3 décimos. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Tira o MMC de 6 e de 10. É quanto? Se fizer a fatoração simultânea, vai dar 30. Então vamos pegar o 30 e vamos dividir pelos denominadores. 30 dividido por 6, 5. Automaticamente multiplica pelo numerador. 5 vezes 5, 25. 30 dividido por 10, 3. 3 vezes 3, 9. Conserva o denominador e nós vamos fazer uma subtração dos numeradores. Porque mesmo que tenha um sinal de mais aí no meio, nós vamos subtrair porque os sinais são diferentes. O 25 é negativo, então subtrai o maior pelo menor. Ao invés de dizer 25 mais 9, nós vamos dizer 25 menos 9, que dá quanto? Dá 16. E conserva o sinal do maior. Quem é o maior? 25. Então coloca menos, tá certo? Aí ainda houve uma simplificação por 2, tá certo? Menos 16, 30 avos, simplificado por 2, 16 dividido por 2 dá 8, e 30 dividido por 2 dá 15. Então ficou menos 8 15avos, tá certo? Então, essa foi uma pequena explanação sobre adição algébrica. Realmente é um pouco complicado, precisa muita paciência, precisa muito treino, não tenham pressa, tá certo? Vocês vão ter até amanhã, meio-dia, para me mandar as atividades. Caso não consiga fazer em tempo real, vocês vão ter um pouquinho da noite, amanhã de manhã. E vocês pratiquem bastante, podem mandar, se não conseguir mandar hoje, mandem até amanhã, meio-dia, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Caso tenham dúvida, revejam o vídeo novamente, entrem em contato comigo, que eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Então, obrigado e até a próxima videoaula.